Meninas, esse era um assunto que não estava aqui dentro da jornada, tá? Era um assunto que eu só tratava dele dentro da imersão, tá? Porque aqui eu posso abrir coisas que aqui eu não vou conseguir fechar. Então, eu só tratava isso dentro da imersão. Mas por que que eu decidi começar aqui? Porque em algum momento vocês precisam começar. Em algum momento vocês precisam ter acesso a isso. E cada vez que eu aprendo mais sobre isso, mais eu tenho a certeza absoluta que todo ser humano precisa saber disso. E ontem, essa aula, ela me tocou muito, porque agora eu sou mãe. Ela sempre me tocou. Sempre foi um assunto que eu disse, meu Deus, a responsabilidade que eu tenho a partir de agora que eu sei sobre isso. Mas agora que eu sou mãe é uma outra responsabilidade, né? É um outro olhar em relação a isso, né? Um outro discernimento que eu preciso ter. E, e quando eu tive acesso a essa aula ontem de novo, eu disse, eu preciso passar isso para as meninas. E eu preciso, inclusive, alertar elas, tá? De que a nossa vida, gente, ela começa exatamente através dos nossos pais. A nossa vida, ela não começa quando a gente acha que entende das coisas, né? Quando a gente acredita que não, que é independente. Não, a nossa vida começa lá atrás e a nossa vida hoje. Cara, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 30 anos. A sua vida é consequência da paternidade, tá? E principalmente a paternidade, tá, gente? É, hoje, o que é que a gente mais vê, né? Filhos sem pais. Tanto pai quanto mãe, mas principalmente o pai, né? Quando um pai, ele abre mão da sua família, quando um pai, ele deixa de cumprir o papel dele dentro de uma família, essa família é desestruturada. Ah, Carol, mas eu vejo tantas mães que são mães solos, que criaram seus filhos sozinhos. Ok, criou. E tá tudo certo. E vai ter muitas que vão criar os seus filhos sozinhos. Mas esses filhos vão ter muitas sequelas. Muitas, tá? E hoje eu quero falar para vocês sobre esse assunto. Não tava, eu adicionei, não sei como é que eu vou fazer com as outras aulas ainda. Eu adicionei aqui para vocês, porque é muito importante, tá? Talvez vocês nunca tenham tido acesso a esse conteúdo e a maneira que eu vou mostrar para vocês, tá? Peço que vocês abram de fato o coração, prestem muita atenção naquilo que, que acontece hoje na sua vida e sempre elenque isso com o passado, porque é onde a gente começa a ver a vida de uma forma diferente, tá? Gente, na imersão um período inteiro da imersão, tá? Pela manhã eu aprofundo nesse assunto completamente e lá na imersão também eu consigo fechar esse assunto, né, com ferramentas. Aqui eu não vou conseguir, mas vocês precisam saber disso para que vocês continuem o seu processo, tá? Paternidade. Gente, quando eu falo paternidade, eu vou falar sobre tanto pai quanto sobre mãe, tá? Todos nós viemos do mesmo lugar. Na verdade, os nossos pais são o nosso primeiro relacionamento. Nós viemos do mesmo lugar. Quem aqui veio de um lugar diferente que não seja do útero da mãe? Ninguém. Pode nem ter sido a sua mãe, pode ter sido alguém que te gerou e te entregou para sua mãe, não é verdade? Mas todos nós viemos de um útero. Isso é
quando a gente para pra pensar, né? Agora que eu tô grávida, eu fico pensando, parando pra pensar, meu Deus, que coisa perfeita, né? E que coisa extraordinária ao mesmo tempo, né? E que coisa maluca, né? Como é que pode a gente ter a capacidade de gerar a vida, né? De formar um ser humano, né? Olha que responsabilidade. E, e todos nós viemos do mesmo lugar. Não existe cegonha, não existe chocadeira, não existe nada disso, né? Então, todos nós viemos do mesmo lugar. E desde esse lugar, nós criamos percepções, nós criamos emoções, nós criamos, começamos a criar caminhos neurais para que a gente sobrevivesse a esse mundo, tá? Então, desde lá da vida uterina, nós começamos a criar percepções sobre os nossos pais. Agora, imagina uma criança que ela foi rejeitada já dentro do útero da mãe. Uma criança que ela tentou ser abortada. Uma criança que a mãe sofreu muito trauma, muito estresse durante a gravidez. Como é que essa criança, ela já começa a ter uma percepção de mundo? Ela já começa a ter uma percepção que o mundo não é tão bom assim. Ela já começa a olhar para o mundo de uma forma diferente. E o sentimento de que eu não sou amado, eu não sou querido, eu não sou aceito, eu não sou bem-vindo, né? Uma criança, inclusive, muitas vezes que tem um parto muito traumático, né? Um parto, hoje diminuiu muito isso, mas um parto, chamava parto, o fórceps, né? Tudo isso a criança sente, né? Então, existem várias nuances aí que a gente já precisa começar a olhar. E nós viemos de pais não saudáveis. Se vocês tivessem vindo de pais saudáveis, eu ia te conhecer em qualquer outro lugar, menos aqui. Nós não viemos de pais saudáveis, tá? Nós viemos de pais disfuncionais. E essa é uma cultura do Brasil, né? A desintegração da família, mães que trabalham, pais alcoólatras. Isso é uma coisa 90% das famílias brasileiras, fora os pais que abandonam os filhos, fora os pais que não criam. Eu, por exemplo, eu fui criada pelos meus avós, né? Então, o sentimento de abandono, né? Eu não tenho tanto sentimento de rejeição, porque eu fui muito querida no meu primeiro ano de vida, né? Eu era a primeira neta, era a primeira filha. Então, essa parte da rejeição eu não sofri. Eu sofri muito mais o abandono subsequente a isso, né? Então, eu tenho características muito fortes em relação a isso. E eu precisei aprender a viver num ambiente muito ansioso, num ambiente com violência, um ambiente com brigas, um ambiente muito estável, um ambiente que muitas vezes faltava algumas coisas, tinha necessidades. Então, eu fui desenvolvendo características na minha personalidade, no meu caráter, para aprender a lidar com isso. E todos nós somos assim, tá? E qual é a função, né? Qual é o papel do pai e da mãe? Quais são esses papéis, né? Qual é esse papel? Gente, pai e mãe não é papel. Pai e mãe não é estar lá no registro. Pai e mãe, inclusive, eu vi uma analogia super interessante. A gente tem uma cultura de Papai Noel. Quem é o Papai Noel? É o pai que só aparece de vez em quando e traz um presente para o filho. A gente tem muito forte essa cultura do Papai Noel, daquele pai palhaço, aquele pai que eu nunca mais tinha usado essa expressão, mas eu ouvia muito essa expressão. Não, você não é pai, não, você é palhaço. E agora não é mais pai, não, você é Papai Noel, porque você passa um tempão sem aparecer, aparece com um presente e acha que está fazendo muito, acha que está fazendo algo incrível, né? Então, pai e mãe não são papéis. Pai e mãe são funções, tá? São funções que elas precisam ser cumpridas para essa cria, para essa criança, até que seja desnecessário. Tem coisas que você faz para o bebê até um tempo determinado, tem coisas que você faz para a criança maiorzinha, até ela criar uma certa independência. Depois essa criança vai crescendo, ela se torna um adolescente, ela se torna um adulto, até você se tornar desnecessário.
né? Só que quando há o não cumprimento dessa função que é necessária, há disfunções, há consequências, não é verdade? Então, qual é a função do pai? Tá? Qual é a função do pai? Tem mais uma coisa aqui que eu preciso colocar, vou até adicionar agora para não esquecer. Qual é a função do pai? A função do pai é prover, prover. Ah, Carol, mas eu sou mulher e eu que sustento a casa. Tem alguma disfunção aí na sua casa, tá? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não bate, tá? Tem alguma coisa que há uma distorção, né? Ah, mas eu ganho mais que o meu marido. Você pode ganhar mais que o seu marido, não tem problema nenhum. Mas a provisão, o sentimento que se der uma merda, de que se precisar de qualquer coisa, você tem que ter a certeza que esse homem vai resolver o que tem que ser resolvido. Até mesmo porque esse homem pode estar passando por um processo onde de uma transição de carreira, de várias coisas, tá? Mas isso não pode ser a vida inteira. O homem, sim, ele tem que prover. E por mais que você ganhe mais que ele, o sentimento e a honra de que ele pague, de que ele assuma, de que ele resolva os problemas tem que ser dele, tá? Até porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é do casal. Então, a provisão, a direção tem que vir do homem, tá? Proteger. Gente, quanto eu vim da geração e eu trato mulheres de uma geração extremamente abusadas. Eu fui uma mulher que sofria abuso. Por quê? Porque eu não tinha proteção. Eu não tinha proteção lá do meu pai. Eu não tinha quem me protegesse. E eu aprendi a me proteger pelas situações que aconteceram na vida e eu criei uma armadura. Eu criei o sentimento de que eu preciso me virar, eu preciso fazer o acontecer, porque eu não tenho quem me proteja. E, gente, eu tô falando isso aqui para vocês para citar como exemplos, tá? E eu sei que vocês são atraídas aqui porque vocês têm histórias muito parecidas com as minhas, tá? Então, eu tô trazendo isso aqui para que vocês vão abrindo a consciência, para que vocês entendam quais são os processos, tá? O pai, ele valida, o pai, ele direciona. Quando você vê uma criança sem propósito, sem rumo, isso é porque o pai não cumpriu a função. O pai, ele direciona, o pai diz qual é o caminho. E o pai não diz só dos filhos, ele diz da casa também, tá? A sua casa, o seu lar, né? A sua empresa, quem tem que direcionar é o pai. O pai que tem essa autoridade, tá? Porque ao homem Deus deu autoridade. E o homem tem que exercer essa autoridade de pai, tá? E o pai, ele afirma a sexualidade. E ele não afirma a sexualidade só do homem, ele afirma a sexualidade da mulher também, tá? Como é que o pai afirma a sexualidade? Com minha filha, você é linda. Ele tem que dar flores para a filha, ele tem que mimar a filha, ele tem que tratar muito bem a mãe, para que ela veja o que é um exemplo de homem ali, tá? Como é que ele afirma a sexualidade do pai, do filho? Honrando a mãe, respeitando a mãe, é, dando, botando aquele menino para lutar, aquele menino para guerrear, aquele menino para resolver problemas. É assim que se afirma a sexualidade, tá? É, me lembrou agora que como é que se afirmava a sexualidade do menino, né? Não sei se até hoje existe isso, mas antigamente levava para o bordel, né, gente? Era assim que se afirmava a sexualidade dos meninos, antigamente, né? Mas olha que distorção na afirmação da sexualidade, né? O pai era casado com a mãe, levava o filho para o bordel, traía a mãe e trazia o filho para a sexualidade de uma forma totalmente disfuncional, né? Então, e existe essa disfunção, né? Mas tem tribos, gente, que não só a questão da sexualidade, mas a questão do homem, de ter a transição ali, de ter o ritual de passagem que se chama. Tem tribos indígenas que, para afirmar que aquele homem virou homem, né, que aquele menino, ele parou de ser menino e agora ele é um homem,
Eles jogam esse menino na selva, na floresta, apenas com uma faca. E esse menino ele tem que achar o caminho de volta, tem que sobreviver ali e tem que achar o caminho de volta para casa, para a tribo deles lá. Claro que eles jogam e eles ficam de forma estratégica analisando qual é o comportamento daquele menino. Mas quando ele volta, ele já não é mais um menino, ele é um homem. Carol, e se ele não voltar, ele vai morrer. E tá tudo certo. Porque a tribo, ela precisa se fortalecer, então ela precisa de homens fortes. Um homem fraco, ele vai ser humilhado, ele vai ser rejeitado, ele não vai ser. Então, geralmente, ele morre na floresta e tá tudo certo, porque essa é a função do homem. Não, a tribo não quer um homem que não saiba proteger, que não saiba prover, que não saiba matar, que não saiba caçar, tá? Então, afirma-se a sexualidade, ou seja, você é um homem, você que tem que resolver, você que tem que fazer, né? Gente, é tão interessante quando isso acontece. Gente, é tão interessante, sabe? Teve o, os filhos de Gênesis prestam muita atenção, né, no que ele faz, e principalmente o menor, né? O menor ele tem uma influência maior. E teve um dia que nós fomos lá pra Orla, a gente foi para um lugar que tem um banho de rio, tem stand-up, tá um lugar bem gostoso. E aí, eu não sei que a gente não tinha chegado ainda, só tava a gente, só tava eu e um casal de amigo nosso. E aí, a gente tava nadando, e ele, vamos nadar comigo, vamos não sei pra onde, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu fiquei lá com ele. E teve uma hora que eu fiquei assim, na boia, né, no macarrão, e a água foi me levando, assim, né? E eu não lembro o que foi que a gente falou, alguma coisa assim, mas era como se eu estivesse em perigo, era como se eu estivesse sendo levada. E aí a gente brincou e falou assim, que alguém tem que vir pegar. Gente, esse menino, ele pegou, tirou as boias que ele tava e ele disse, eu vou lá. E ele foi nadando e me trouxe, me puxando. E a gente ficou olhando assim, né? E até o amigo da gente brigou. Isso que é um homem, tá vendo? E não sei o que, e a gente ficou brigando. E é um comportamento tão simples, mas é um comportamento que ele vê acontecer. Ele vê a proteção, ele vê essa questão de que o homem que tem que arriscar, o homem que tem que fazer isso. E é um comportamento tão simples, mas que quando você percebe isso numa criança, hoje em dia parece que é algo muito grande, tá? E isso se dá pelo quê? Pela convivência, pelo exemplo, pela criação, tá? E isso é muito importante para que a gente tenha esse melhor, né? Mãe, qual é a função da mãe? A mãe ela precisa acolher, a mãe ela precisa nutrir, a mãe ela precisa encorajar, a mãe precisa harmonizar, tá? A mãe ela precisa estar num lugar onde o que é harmonizar? Quem é que consegue trazer paz para casa? Quem é que consegue trazer harmonia? Não é o pai, gente, é a mãe que faz isso. Quem é que nutre? Quem é que dá o leite à criança, né? É a mãe que faz isso. Quem é que tem o papel de fazer aquela comidinha e quando chegar ali o filho se sentir acolhido, se sentir amado, né? É a mãe, é a função da mãe, não é o papel da mãe, tá? É a função. E o pai, ele vai ser capaz de amamentar uma criança? Não, porque isso é uma função da mãe. Deus é tão perfeito que ele não deu ao homem a capacidade de alimentar a criança. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque às vezes o mundo ele tá tão distorcido, ele tá tão com essa coisa de que a mulher pode tudo, a mulher pode ser independente, a mulher pode fazer isso, a mulher pode fazer aquilo. E não, cada um tem a sua função. Eu tenho uma preocupação enorme quando eu vejo mãe dizendo, porque eu sou mãe solo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço, porque eu aconteço, e não faz. Você pode ser a melhor mãe do mundo e você nunca vai ocupar a função de um homem. Nunca. Você nunca vai ocupar a função do pai. Nunca. É, eu tive uma aluna que ela tinha passado por um processo de separação e eles tiveram uma filhinha. E teve um dia que ela
Tava muito preocupada e ela disse, Carol, eu posso conversar com você? Eu disse, pode. Ela me ligou e ela disse, porque fulano não tá fazendo o que tem que fazer, a minha filha tá sofrendo, ele leva ela pra casa dele e ele não fica com ela e ela fica perguntando por ele e tal, e tal, e tal. E ela trouxe todos os relatos daquele pai que não é pai, né? Que tá ali cumprindo a hora, cumprindo o que o juiz determinou. E aí, quando ela me falou isso, eu disse o seguinte para ela. Eu disse, olha, o que eu vou te dizer é algo que você precisa abrir a sua mente. Então, receba com muito amor as palavras que eu tenho para dizer para você, tá? Você já errou em escolher o pai para sua filha. Você já errou, isso é nítido. Está aí as provas. Você errou para ter um filho, para escolher o pai de sua filha. E vão ter coisas que você não pode, que você não vai ter a capacidade de não permitir que ela sofra. Porque o que que ela queria? Que a menina não sofresse. Então, vão ter coisas que que ela vai ter que sofrer. Depois, quando ela crescer, ela vai cuidar disso. Ela vai buscar formas, buscar terapia, buscar o que que seja. Tem coisas que já estão instaladas e tem coisas que ela vai sofrer por causa dessa escolha errada que você fez em relação ao pai. As consequências vão vir, tá? Não, não tem jeito. Agora, se você quer que a sua filha ela cresça e ela tenha uma visão diferente de homem, você, como mãe, você precisa ser a melhor mulher que você pode ser, arrumar um homem de verdade para que a sua filha aprenda o que é isso na vida dela, porque até agora ela não sabe. E se você continuar nessa lamentação, ela vai continuar sem saber, ela vai arrumar um homem pior do que o pai. Você precisa fazer a diferença. Você tem a responsabilidade de mudar a sua vida e arrumar um homem que preste a partir de agora. E eu sei o quanto eu fui dura em falar isso pra ela, principalmente porque ela veio pra mim numa situação muito delicada. Mas até hoje ela me agradece. Até hoje ela agradece o quanto a vida dela mudou, o quanto o relacionamento com a filha dela mudou, o quanto ela foi capaz de se tornar a melhor versão dela, arrumar um cara incrível pra estar do lado dela. Então, não importa se você errou, o que aconteceu, de onde foi, não importa. Mas a partir de agora que você entende que não é esse o caminho, você tem a responsabilidade de mudar a você, porque os seus filhos eles não vão ouvir o que você fala, eles não vão aprender o que você diz, mas eles vão aprender pelo exemplo. Eles vão aprender por aquilo que você faz todos os dias, pelo exemplo que você dá, pelo que precisa ser feito, tá? Então, o nosso primeiro relacionamento, tudo que se vem da nossa vida hoje começa com os nossos pais. E eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são os seus problemas, mas nós com certeza não viemos de pais saudáveis, que se nós viéssemos, nós não estaríamos aqui, tá? Então, que vocês tragam essa percepção para a vida de vocês e que vocês comecem a lembrar por que que as coisas são assim, por que que as coisas aconteceram dessa forma, né? E vocês comecem a perceber que o que aconteceu lá desde o ventre da sua mãe acontece hoje, tá? Agora, uma coisa que é muito importante, gente. Carol, e o que é que eu faço com o pai, com a mãe, que não foi, que não aconteceu, não tenho pai, não tenho mãe, meus pais me abandonaram, as coisas aconteceram, e, enfim. Biblicamente, qual é um dos primeiros mandamentos? Honre pai e mãe. Amar Deus sobre todas as coisas e honrar pai e mãe. Você só consegue amar um pai que te abandonou, que não te criou, que te abusou, que, que, que fez N coisas. Você só consegue amar uma mãe narcisista, uma mãe que te ama, uma mãe muito crítica, uma mãe que te abandonou.
uma mãe que te bateu muito pela honra. Quando você entende o princípio da honra, quando você entende que isso é um princípio para a sua vida, você começa a perdoar, você começa a amar e você começa a restaurar essa relação. Carol, mas eu não quero ter relação restaurada com o meu pai. Não importa. Eu não quero ele perto de mim. Não importa. Você não precisa conviver com ele, mas você precisa honrar. E quando você aprende a honrar, quando você começa a perdoar, né? E são várias camadas, tá? De perdão. É natural que você queira. O seu DNA é programado para amar os seus pais. O seu DNA é programado para amar os seus pais, tá? Então, comecem a, a criar esse quebrantamento no coração de vocês. Eu tive uma cliente que eu tratei por um tempo e todos os problemas dela eram pelos pais. E ela não aceitou fazer o tratamento de perdão. Ela não aceitou passar pelo processo. E tá tudo bem. Tá tudo bem ela não viver isso, né? Tá tudo bem as coisas não acontecerem. Mas esse é o caminho. E eu oro por ela até hoje para que ela ache o caminho dela, sabe? Para que ela encontre esse quebrantamento. Todos os problemas dela vinham dos pais, todos. E tinha o irmão também, tá? Quais são as consequências do rompimento da relação com os pais? Existem três consequências básicas que se resumem em vários comportamentos, tá? A primeira delas é a frieza emocional, tá? É uma sequela muito forte de quem perdeu a conexão emocional com os pais. Isso causa insensibilidade, isso causa frieza, né? Quantas pessoas você conhece que é aquela pessoa durona, né? Que é aquela pessoa cheia de si, é aquela pessoa eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, deixa de frescura, sai de perto de mim. Essa pessoa muito dura, essa pessoa muito fria, essa pessoa que tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas, é uma pessoa que muitas vezes você pode perguntar: há um problema ali na paternidade, tá? Há um problema ali, um abandono, uma questão. E, gente, quando esse sentimento, né, de abandono, esse sentimento de orfandade, ele não acontece apenas quando de fato os pais abandonam. Tem muitos pais que convivem com os filhos até hoje, pai e mãe, e os pais e os filhos se sentem assim. Então, não é simplesmente o ato de abandono, né? Quantos pais criam os filhos, sustentam os filhos, acham que é só prover a casa, mas eles não têm afeto com os filhos, não têm afeto com os pais. A gente estava conversando, acho que foi ontem, e a gente falou de um sobrinho dele, de um primo, na verdade, dele, que o cara hoje está muito bem de vida, né? Hoje tem a vida dele, mas ele não consegue ter relacionamento com o pai, não quer saber do pai, e o pai a vida inteira casado com a mãe até hoje, mas diz que ele não quer saber do pai, porque ele disse que o pai não deixava a mãe ser mãe, né? Então, provavelmente era um cara que era muito duro, era muito frio, e a mãe queria ali passar alguns panos, né? E esse filho, ele se sentiu abandonado pela imposição do pai, né? De repente era um pai que não abraçava, que não beijava, que não acolhia, né? Era um pai muito disciplinador, era um pai que não tinha esse amor, que muito provavelmente ele não teve a partir dos pais, mas era um cara que provia, era um cara que tratava a mãe, inclusive, muito bem, mas não permitia que ela fizesse as coisas exatamente do jeito dela. Então, esse filho, ele foi criado como? Com a visão de que o pai era ruim,
né? Que não tinha carinho, que não tinha emoção, e ele também não permitia que a mãe trouxesse. Então, olha a ferida que gerou, né? Olha a ferida emocional que foi gerada aí, né? É aquela pessoa que a gente fala que é um coração gelado, é aquela pessoa que é muito racional, é aquela pessoa que é muito cética muitas vezes, tá? É aquela pessoa até que é ríspida na comunicação, né? E muitas vezes isso é confundida com um traço de personalidade da pessoa. Ah, porque a pessoa é assim. Não, a pessoa não é assim, muitas vezes. Mas pergunta sobre o pai, sobre a mãe. Você quer saber de uma pessoa? Pergunta a ela como é a relação dela com o pai e com a mãe. A história que ela contar revela muito sobre ela. Muito, muito, muito mesmo sobre ela, tá? Então, alguns padrões, né, de comportamento, quando a pessoa ela entra no processo comigo, o primeiro, as primeiras sessões são exatamente para fazer isso, para fazer uma anamnese, né, para fazer uma análise junto com a análise comportamental, dessa vida, né, porque aí eu sei onde é que eu vou tratar, eu sei onde é que eu vou trabalhar, porque eu sei que aquela pessoa, ela tem consequências daquilo, né, e é muito nítido. Meu esposo tem um vendedor que na nossa equipe que ele deu alguns problemas, né? Ele teve alguns comportamentos que são comportamentos disfuncionais. E aí eu percebi e aí eu falei para ele, só, esse problema que você está tendo não é um problema não é nem de caráter. Parece ser um problema de caráter, mas é um problema de paternidade. E ele te vê como pai. E ele te vê como pai. E ele tem problema com o pai. É por isso que ele tá tendo problema com você. E aí a gente até brinca, tá até hoje, né? Olha, seu filho tá fazendo isso, seu filho tá fazendo aquilo. Ó, presta atenção no que o seu filho tá fazendo. Ó, da hora de dar uma bronca no seu filho. E meu marido dá bronca nele mesmo, chama ele como se fosse filho. Porque ele necessita disso, tá? Ele precisa disso. Mas claro que ele precisa curar as feridas dele lá, tá? Ele precisa fazer isso. E aí, gente, essa frieza, essa insensibilidade, é uma pessoa, inclusive, que muitas vezes ela tem dificuldade de pedir perdão, ela tem dificuldade de se abrir, ela não investe na família. É aquela pessoa que, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu tenho medo. E muitas vezes a pessoa, ela até quer casar, ela quer ter filhos, mas ela não consegue, porque a crença está tão enraizada que aquilo é ruim, que aquilo não é bom para ela, que ela nem percebe, isso sai do consciente e vai para o inconsciente. E aí ela fica se perguntando por que não consegue casar, por que não consegue ter filho, e tudo isso vem consequência dos pais, tá? Tudo isso vem consequência dos pais. A outra consequência que é muito forte é da orfandade. A pessoa que ela se sentiu órfã, não porque de fato ela foi abandonada pelos pais, porque ela foi criada no orfanato, porque ela foi adotada, tá? Não necessariamente, mas existem pessoas, filhos de pais que se sentem órfãos, tá? Porque aqueles pais, eles estão trabalhando demais, porque aqueles pais, como no meu caso, né? Meus pais não são mortos até hoje, graças a Deus, mas eu fui criada pelos meus avós. Então, o meu sentimento de abandono era imenso, gente. Era imenso, eu não tinha tanto. E quem tem muita frieza emocional tem muita rejeição, sentimento de rejeição, tá? É muito forte o sentimento de rejeição. O sentimento de abandono, de desamparo, de não pertencimento. Essa pessoa, ela é aquela pessoa que ela fala, eu tenho os meus pais, eu tenho a minha família, mas eu pareço que eu tô fora da casinha, né? Aquilo ali não é a minha família. Por quê? Porque ele não tem esse sentimento de pertencimento. E essa pessoa que tem um sentimento de orfandade, que tem esse sentimento de abandono, geralmente é uma pessoa que ela aceita abusos, é aquela pessoa que aceita coisas que não merece. É aquela mulher que você vê assim, nossa, você não tá vendo que essa mulher, ela tá aceitando coisas que não são congruentes com o que ela merece. Nenhum ser humano merece aquilo. Aceita relacionamentos abusivos, aceita ser tratada de qualquer forma, aceita coisas que muitas vezes são inimagináveis. Por quê? Porque ela tem uma necessidade imensa de ser aceita, ela tem uma necessidade imensa de ser pertencente, e muitas vezes ela cresceu entendendo que amor era isso.
É quando ela se submetia a coisas para receber uma atenção, para receber um carinho, mesmo que fosse brigando, tá? Então, isso é uma consequência muito dolorida, inclusive, e que traz coisas assim, absurdas, sabe, gente? É, trazem consequências muito fortes na nossa vida, tá? O terceiro, distorções sexuais. O que que é isso, gente? Distorções sexuais. É aquela pessoa que começa a vida sexual muito cedo, é aquela menina, né? Aquela mulher que começa muito cedo. É aquele menino que começa com comportamentos muito disfuncionais em relação à sexualidade. É quando ele não sabe qual é o sexo dele, é quando ele fica em dúvida, é quando ele começa a ter tendências que não são a identidade dele. Por quê? Porque não foi direcionado, porque não foi fortalecido, porque muitas vezes viu muitas coisas que não eram para ver. Então, as distorções sexuais, elas são consequências desse rompimento também, tá? Muitas vezes a criança ela ficou desprotegida, sofreu abuso, então ela começa a ter todas essas distorções, tá? E, gente, isso aqui são só consequências. Eu passaria aqui 3 horas falando sobre isso, tá? Analisando situações, falando sobre várias coisas, mas eu quero trazer consciência para vocês, e que isso desperte coisas em vocês que vocês precisam tratar, tá? Isso é muito importante. E aí, gente, as consequências desses abandonos, né, de tudo isso, geram comportamentos e geram essas crenças, que são as crenças mais debilitantes que existem na nossa vida, tá? Que é a nossa crença de identidade. Eu não sou boa o bastante. É a nossa crença de capacidade. Eu não sou capaz de fazer isso. É a nossa crença de merecimento. Eu não mereço tudo isso. E eu aceito menos. E eu não me sinto capaz. E eu não me sinto boa o bastante para isso, né? Como eu falei, quem me criou foi o meu pai e a minha avó, o meu avô e a minha avó. E o meu avô, ele sempre foi muito maravilhoso comigo, né? Tanto comigo quanto com meu irmão. Depois, meu irmão chegou lá também, ali por volta, eu tinha uns 3, 4 anos de idade quando meu irmão chegou. Também uma criança abandonada, uma criança órfã, uma criança muito rejeitada. E até hoje ele sofre muito por isso, né? Hoje ele está tendo uma vida que é consequência natural de tudo que ele viveu, de tudo que ele ouviu. E ele foi muito rejeitado. E foi rejeitado, inclusive, quando ele chegou lá. Ele foi muito rejeitado pelas minhas tias. E, enfim, viveu coisas que, mais coisas ainda que eu não tenho nem ideia. E, e o meu avô, eu lembro que eu ouvia muito ele falar que o que ele fazia era obrigação do meu pai. Quem tem que fazer isso é Cláudio, quem tem que fazer é ele, não sei o quê, não sei o quê. E eu sempre ouvi ele falando muito sobre isso. Então, qual foi a identidade que eu criei? Qual foi a crença que eu criei? Que eu estou recebendo algo de alguém, mas que eu não mereço, porque quem deveria estar fazendo não fez. Então, será que de fato eu sou merecedora? Será que de fato eu mereço isso? E qual era a crença que eu desenvolvi? Que eu não mereço tudo isso. Então, eu criei uma dificuldade muito grande de me permitir ser cuidada, de me permitir ser provida, de me permitir, inclusive, ganhar coisas, de às vezes receber elogios, de ter coisas melhores. Até hoje eu tenho essa dificuldade, né? O meu pensamento é uma coisa que eu trabalho de forma intencional. O meu pensamento ele é direcionado ainda não para que eu tenha coisas ao meu benefício, ao meu cuidado. Eu sempre penso na responsabilidade, eu sempre penso na necessidade. E isso é uma crença que cada vez mais eu venho trabalhando porque tá claro para mim que ela veio lá de trás. Só que imagina só, eu passei uma vida inteira vivendo dessa forma, acreditando nisso, e agora isso vai mudar da noite para o dia? Não vai mudar da noite para o dia, né? Então, eu tenho que estar o tempo inteiro trazendo a consciência, percebendo comportamentos que são mínimos, gente, são mínimos. Gente, eu tinha dificuldade, por exemplo, é que tá lá na minha bolsa. Eu tinha dificuldade de comprar uma agenda. Eu comprava a mais barata, eu comprava a mais simples. E não era por falta de dinheiro, era por falta de merecimento.
E aí, esse ano eu disse, eu vou comprar uma agenda que eu gosto, que eu acho bonita e que ainda não consegui comprar mais cara. Eu quero chegar e comprar mais cara, porque não é por falta de dinheiro, é por falta de crença mesmo, é por não bater. Então, eu comprei uma agenda melhor, em um formato diferente, para me gerar esse sentimento. Comprei duas canetas do jeito que eu queria. Eu ia comprar a caneta mais barata, mas eu disse, não, vou comprar essa aqui, que ela é um pouco mais cara, a diferença é bem pouca, mas eu gostei mais dessa. E muitas vezes eu gostava das coisas e eu não comprava exatamente por essa falta de merecimento. Por exemplo, fazer a unha. Foi um hábito que eu fui criando ao longo do tempo. Tem uns 5 anos que eu criei esse hábito de isso aqui é importante para mim, isso aqui é importante para mim, isso aqui me faz bem, isso aqui me faz bem. E aí, por um tempo, eu tive aquela em gel, né, aquela fibra, e que para mim era uma praticidade. Por quê? Porque eu passava ali 20, 30 dias com aquela unha, eu não precisava ir. E aí eu passei por um outro processo que eu disse, isso aqui não é meu, então eu vou tirar. Aí tirei, agora são as minhas unhas mesmo, só que agora eu preciso fazer toda semana. E aí eu comecei a trabalhar isso. Toda semana eu mereço parar, eu mereço ir, eu preciso descansar, eu preciso parar. E às vezes minha cabeça funciona como? Não, eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer isso, porque eu deveria fazer aquilo, e não sei o quê. Não, aí eu volto e vou treinando isso na minha mentalidade, na minha crença. É isso que eu mereço, é isso que eu quero, é isso que é pra mim, entendeu? Então, percebe, gente, como são coisas tão minuciosas que falam muito sobre as nossas crenças, sobre a nossa identidade, sobre a nossa capacidade, sobre aquilo que a gente acredita que merece, tá? Relacionamento, gente do céu, eu aceitava coisas absurdas em relação ao homem. Por quê? Porque era o papel que eu tinha, era o exemplo que eu tinha, né? E eu precisei trabalhar muito a minha mentalidade, eu precisei tomar decisões muito difíceis para mudar isso na minha vida, tá? E isso é muito importante, gente, vocês entenderem, tá? É, exato. Tudo é prioridade, só as unhas depois. E eu para depois, e eu para depois, e eu para depois. E não pode ser dessa forma, tá? Mas, gente, existe cura para isso. E por que que eu falo cura? Porque a sua alma está ferida. A sua alma está doente, muitas vezes, tá? E isso existe cura e restauração dos relacionamentos. A sua vida muitas vezes ela precisa ser restaurada. Existem relacionamentos que precisam ser restaurados. E talvez os primeiros relacionamentos que vocês precisam restaurar é com seu pai e com a sua mãe. Carol, eu não conheci os meus pais, eu não busquei, eu não entendi, eu não. A gente precisa entender que existe um pai que é maior do que tudo isso e que ele nunca nos abandonou. Mas às vezes a relação que você não consegue ter de confiança, de entrega, de quebrantamento, é porque o seu pai terreno, você tem problemas com ele. Como é que você vai se conectar com um pai que você nunca viu? Como é que você vai confiar num pai que você nunca tocou, que você nunca sentiu, se o seu pai terreno, você nunca esteve com ele? Tem gente que quer se aproximar e quer esquecer daqui. E quando você esquece aqui do seu pai terreno, você está quebrando o princípio. Porque Deus mandou destes os mandamentos: honre pai e mãe. E quando quebra o princípio te quebra. E essa conexão, ela fica, é, ela, ela começa a ser quebrada de fato, né? É. Sim, nós merecemos, gente. E são coisas pequenas, tá, gente? Não começa por coisas grandes e por coisas que não fazem sentido, né? Eu ouvia muito quando eu trabalhava com as meninas do emagrecimento que, eu mereço uma pizza, eu mereço uma cerveja, eu mereço aquela bolsa.
Ok, você merece aquela bolsa, mas o que você está fazendo? Está te ajudando de fato a se sentir importante, a se sentir bem, a se sentir merecedora? Ou você está fazendo aquilo para provar para os outros que você é capaz? Para provar para os outros que você tem, para provar para os outros que você dá conta. Isso é muito importante também, a gente avaliar isso no nosso coração. Porque tem muita coisa que a gente faz na nossa vida para provar para os outros que nós somos capazes. E no final continua o sentimento de vazio lá, tá? E, gente, existem 7 experiências que vocês precisam viver, repassar, e você precisa fazer isso com seus filhos, tá? Eu não tenho tempo para ensinar cada um aqui para vocês, mas que vocês tenham conhecimento, que vocês comecem a entender que é isso. Pertencimento, você precisa se sentir pertencente a algum lugar. O seu filho precisa se sentir pertencente ao seu lar. Importante, gente. Como é que você se sente importante? Quando você para, quando alguém para. Eu me sinto muito importante quando alguém para e conversa comigo. É a minha principal linguagem do amor, é tempo de qualidade. A pessoa ela tem que deixar tudo e me dar atenção. Essa é a minha linguagem do amor, tá? Conexão. A pessoa ela precisa sentir conexão, ela precisa sentir abraço, ela precisa sentir afeto, ela precisa sentir ali que ela pode confiar naquela pessoa, isso faz parte da conexão. Autorresponsabilidade. Eu falei ontem para vocês sobre autorresponsabilidade. As crianças precisam ter e você precisa desenvolver esse senso de responsabilidade muitas vezes na sua vida. Generosidade, gente. Os filhos, eles precisam ver que os pais são generosos, eles precisam aprender a olhar para o outro com empatia, a entender a dor do outro, tá? Crescimento. Às vezes a mãe fala para o seu filho: ah, você já está crescendo, eu tenho que comprar roupa de novo. Ah, porque isso não dá mais, o pé cresceu. Gente, isso é um absurdo você falar isso para o seu filho. Você tem que elogiar porque ele está crescendo, porque ele está andando de bicicleta, porque ele está correndo mais rápido. É assim que a gente precisa influenciar o crescimento. Senão, qual é a crença que ele vai gerar? Que crescer é ruim. Missão. Missão tem a ver com propósito, missão tem a ver com direção, missão tem a ver com aquilo que você nasceu para fazer. E quantas mulheres a gente vê que não tem esse senso de missão? Por quê? Porque teve falha lá atrás. A gente vê pessoas depressivas hoje, é porque não tem senso de missão, não tem senso de propósito, não tem senso de vida. Quem não deu direcionamento? O pai, muitas vezes. Tá? Então, essas são experiências que no seu dia a dia precisam vir a isso, tá? E sim, nós sempre precisamos colocar em prática o nosso merecimento, nós precisamos colocar em prática o tempo inteiro na nossa vida aquilo que realmente é importante pra gente, tá bom? Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta relacionada a isso? Vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar? Vocês querem compartilhar? Ou já posso tomar café? Que o meu filho tá dizendo, mamãe, a gente pode comer um pão. Carol, bom dia, meninas. Eu só quero confirmar algo assim, que eu tinha um pouquinho de noção, mas com essa aula eu acabei compreendendo melhor. Eu tenho um amigo que ele assim, tem dificuldade de ganhar presente, inclusive ele disse assim, que não gosta de presentes. E eu sou aquela pessoa do presente, eu amo dar presente, eu amo receber presentes. E eu não entendia, não faz sentido a pessoa fazer um aniversário, não gosta de presente. Não, não faz. E aí eu fui quebrando ali uns protocolos, eu dei um presente uma vez, ficou muito satisfeita e tudo mais, mas não precisava aquele negócio todo. Depois eu dei novamente. Acho que estava uns 3, 4 anos já de amizade e tudo mais. E aí ele foi e disse, é, existem duas pessoas que me dão presente, você e minha mãe. Fora vocês dois, ninguém mais me dá um presente. Eu não gosto de presente. E aí eu conversando com ele e tudo mais, quando você traz a questão da paternidade, de todo sentido, porque ele foi rejeitado pelo pai, né? Foi criado só pela mãe, aí ficou um tempo com a avó, aí depois a mãe arrumou um casamento e pegou eles de volta. Então, assim, ele tem um histórico de relacionamento bem delicado,
Aí tem conversas, mas é assim, eu conheço meu pai, eu sei quem ele é. Ele está distante, eu não converso com ele distante, só quando ele vem aqui. Mas eu tenho uma oportunidade de conversar, mas não gerou esse sentimento. Então, é como se não merecesse. E quando tu assim, pontua aqui, digo, nossa, parece que está falando com alguém que eu conheço, né? E tem uma dificuldade, e assim, é dificuldade de merecimento, é dificuldade de gratidão, é dificuldade de dar muito obrigada. Eu sou aquela pessoa que amo, tipo assim, toma lá da cá, obrigado, de nada. E algumas vezes, né, a gente tá fazendo trabalho junto, eu esqueci alguma coisa, não, não esqueci, não, ele não esqueceu, não. Depois, tá, muito obrigada. Então, foi um processo, e eu vou compreendendo aos poucos, né, que uma coisa ela está interligada à outra. É. Mas quando a gente não faz essa conexão, não dá para entender. E só para terminar, para você tomar café com o seu filho maravilhoso, tem uma companheira que trabalha com a gente. Ela é muito seca, muito dura, é muito profissional, mas é muito dura, muito, sabe, assim, meu Deus, para derrubar um, ela derruba só de olhar. Muito inteligente. E aí eu cheguei semana passada e uma colega foi e disse, nossa, tu não estava na reunião, foi tão pesado, eu me senti que eu não fiz nada. Na boca dela, meu Deus, ela mudou no chão. Aí eu disse, nós já vamos conversar sobre isso. Vamos conversar, sabe sobre o quê? Vamos conversar sobre quem é essa pessoa. Aí ela disse, não estou entendendo, não. Eu disse, veja só, pega o histórico da pessoa. A gente é de uma cidadezinha, todo mundo se conhece, escuta só. Olha o histórico dela. Ela nem conhece o pai direito, que ela fala sempre. Ela teve o primeiro relacionamento, ela se separou do primeiro relacionamento, teve que criar as duas filhas. A filha teve um câncer, ela é praticamente sozinha. E ela é aquela que sai carregando a família nas costas. Já viveu 1001 relacionamentos. Então, assim, a base dela é uma base muito complicada. Então, assim, o lugar que ela encontra refúgio, força e sabedoria é ali naquele trabalho. E ela é muito inteligente com isso. Talvez ela não consiga administrar isso. Aí você entendeu que não é somente sobre o trabalho, é porque a pessoa não está bem consigo mesmo, não consegue enxergar no outro. E aí ela disse, meu Deus, eu nunca tinha pensado. Mas não é que é. Eu disse, nós precisamos enxergar um pouquinho além, porque técnica eu sei que ela tem e você também tem. Então, entenda, você fez o seu trabalho, deu muito sucesso, você é você e ela, mas diz muito mais sobre a conduta e o histórico dela. Então, assim, as aulas aqui têm feito sentido para mim, para o meu trabalho, para o meu contexto. E para mim estar dialogando com as minhas companheiras, vendo, é uma outra luz, né? Então, gratidão, viu, meu amor? Esse aqui. É, é nítido. Quer conhecer uma pessoa, a história dela, tá? E, e se você quiser ajudar essa pessoa, Lívia, você que trabalha com outras mulheres, pergunte para ela, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E simplesmente ouça. E aí você vai conseguir começar a ter o feeling de coisas além, né? De coisas além. E, e uma coisa que é sempre bom, né? De, e você não precisa falar, você não precisa explicar nada disso aqui, porque ela vai ter o momento dela de conquistar e de chegar. Mas o que você puder dizer para ela, não é isso que Deus quer para você. Deus tem muito mais. Você sabe que você não merece isso, né? E, e deixa, tá? E planta uma semente na vida dessas mulheres, tá? Planta uma semente sempre que possível, e eu tô falando isso pra Lívia, mas deixo aqui para todos, tá? Às vezes a gente vê muitas mulheres assim, né? Amarguradas, sofridas, frias, duras. Por quê? Porque viveu uma vida de dor, viveu uma vida que não tem. E a única coisa que a gente pode fazer para essas pessoas é amar. Ame as pessoas, assim como você gostaria de ser amado, que é um princípio, que é um mandamento. Se você não pode fazer nada para aquela pessoa, a única coisa que você pode fazer é amar, tá? E quando a Lívia falou de presente, possa ser que a linguagem de amor de vocês, né, seja presente, né? Dar presente. Isso é natural. Por exemplo, para mim não é uma linguagem de amor, dar presente, né?
eu me sinto bem, eu gosto, mas não é o principal, tá? Não adianta você me dar um presente e você não sentar comigo para conversar, tá? Então, é, o presente ele é importante, ele vai me honrar, ele vai fazer eu me sentir bem, mas o mais importante para mim é isso, tá? E isso é importante que vocês saibam quais são as linguagens de amor de vocês, tá? E das pessoas próximas. E, e olha a associação que faz, né? Eu não tive pai, só quem me dá presente é a minha mãe. Então, o sentimento de não merecimento é muito forte nesse caso, né? É, a gente precisa começar a olhar para isso, tá? E assim como eu falei para vocês fazerem com as pessoas, amar ao próximo, mas amem a si mesmo, tá? Porque a gente consegue ajudar muito mais pessoas, a gente consegue impactar muito mais pessoas quando nós nos amamos primeiro, tá? Quando você sabe quem você é, quando você entende o poder que você tem, quando você se sente amado por Deus, quando você sabe de quem você é filha. Então, essa identidade, gente, de filho, né? Essa identidade de, ai, Carol, eu fui abandonada, eu fui órfã, eu tive esses problemas, meu pai era isso, meu pai era aquilo. É, não tem preço. E, gente, eu tô ensinando isso aqui para vocês porque não importa o que vocês viveram daqui para trás, mas a partir de você, a repetição de padrão que aconteceu dos seus pais tem que acabar na vida de vocês. Vocês precisam se curar, vocês precisam se libertar. E os seus filhos, eles não podem sofrer isso. Vai ser irresponsabilidade sua se a partir de agora que você entende sobre isso, os seus filhos, eles não tiverem um destino diferente. Porque é sua responsabilidade quebrar isso. E quando uma mulher ela entende isso, a vida dela muda, principalmente pelos filhos. Principalmente pelos filhos. Ah, Carol, mas meus filhos já estão grandes, já até isso. Não importa. Não importa. Você pode fazer diferença na vida deles. E você não só pode, mas é obrigação sua fazer diferença na vida dos seus filhos. É obrigação sua, inclusive, melhorar, ser uma pessoa melhor, para que os seus filhos não sofram o que vocês sofreram, tá? Beijo no coração de vocês. Até amanhã, gente. Amanhã eu vou falar sobre relacionamento conjugal, tá? Para quem tá solteira e para quem é casada, viu? Beijo no coração.